Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Zé de Freitas por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Conforme eu havia prometido para vocês, eu estou finalizando uma ação aqui de direito previdenciário, né? Uma aposentadoria rural. Vou estar falando aqui agora sobre o tema. Nesse caso em específico aqui que eu estou finalizando para dar entrada na Justiça Federal. Esse cliente, ele machucou a mão, perdeu 50% dos movimentos de uma das mãos, da mão esquerda, e ele trabalha em regime de economia familiar. O que seria isso? Ele tem uma propriedade e sobrevive dela, ele e sua esposa. Ele já teve até encostado pelo INSS, porém o INSS negou lá o pedido de prorrogação dele, mesmo com laudos médicos, com a documentação necessária. Então a gente está providenciando a ação. O que acontece, pessoal? O INSS, né, a Previdência teve uma mudança em 2019, mas para quem trabalha na roça, não houve mudança, se manteve a mesma coisa. A gente tem que entender o seguinte: o INSS ele é de caráter contributivo, né? A pessoa tem que contribuir para ter direito. Porém, o trabalhador rural, ele tem direito independente de contribuição, desde que ele comprove a atividade rural, entendeu? Como é que funciona? A aposentadoria rural é um benefício para trabalhadores do campo, como agricultores, pecuaristas, e para ter direito é necessário comprovar a atividade rural mesmo sem contribuições formais ao INSS, ou seja, não contribuiu, tem direito. Então, se você trabalha no campo e está pensando em se aposentar, é muito importante entender como funciona a aposentadoria rural. Eu vou tentar aqui explicar para vocês aqui, elucidar para você algumas coisas para, né, informação, né, para não se perder e assim, dar entrada no INSS, o INSS negar e você achar que não tenha direito, né? Então, assim, diferente dos trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais seguem regras específicas para garantir esse benefício, levando em conta os desafios que enfrentam no dia a dia, né? Como condições climáticas adversas, exposição a agrotóxicos, o risco de acidentes durante o trabalho, dentre outras coisas. O que é a aposentadoria rural? A aposentadoria rural é um benefício para quem trabalha no campo, como agricultores, pecuaristas e outros profissionais de atividades ligadas ao meio rural, diferente da aposentadoria urbana. Ela leva em conta, né, as condições do trabalho no campo, que geralmente é mais pesado e exige grande esforço físico. Para ter acesso a esse benefício, o trabalhador precisa provar que exerceu atividades rurais por um período mínimo, mesmo sem ter contribuído. Esse que é o diferencial, pessoal. Se você trabalha em regime de economia familiar, se você trabalha a dia, se você é funcionário e já tem carteira assinada, não tem perigo, já vai estar computado no INSS, é até mais fácil. Mas você que trabalha de forma informal, né, regime de economia familiar, você não precisa estar contribuindo para o INSS para ter direito a qualquer tipo de auxílio referente a direitos de benefício em face à Previdência, né? De maneira geral, esse benefício pode ser concedido a pessoas que exercem atividades rurais ao longo da vida e conseguem provar esse trabalho de diferentes formas, sem a necessidade de contribuição ao INSS, volto a falar. Então, se você é trabalhador rural, saiba que tem direito à aposentadoria rural mesmo sem vínculo formal do trabalho. Eu vou tentar aqui falar para vocês como é que funciona. Trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais que atuam na agricultura, pecuária, pesca,
cultivo tem direito à aposentadoria rural, mesmo sem vínculo formal de trabalho. O que é necessário comprovar que exerceram essas atividades no campo por um período mínimo. Não é preciso ter carteira assinada, desde que o trabalhador consiga demonstrar sua atividade rural. Fala aqui, gente, que às vezes não é só o trabalhador rural, o seringueiro, o extrativista, dentre outras atividades que entendido por lei, vocês também têm direito a estar recebendo esse tipo de benefício, né? E a comprovação desses meios pode ser feita por meio de vários documentos, como os contratos, registros, declarações de sindicato ou até mesmo por testemunhas. Esses trabalhadores podem ser independentes ou tratados de serviço no campo, desde que atentos aos requisitos, né, que tenham direito ao benefício específico que seria, né, no caso aí, né, a atividade rural. Trabalhadores que exercem suas atividades em regime de economia familiar ou individual. Esses trabalhadores que atuam em regime de economia familiar ou individual também têm direito à aposentadoria rural. Isso inclui aqueles que trabalham em pequenas propriedades ou como agricultores de subsistência, onde a produção é voltada para consumo próprio ou venda local. O regime de economia familiar ele não está assim atrelado somente à subsistência, pessoal. Você pode plantar lá, colher tudo, né, sobreviver do que você planta, mas você também tem outras necessidades. Então você pode vender o seu produto para comprar outras coisas. Isso não interfere em nada no regime de economia familiar. Mesmo sem vínculo empregatício formal, esses trabalhadores podem solicitar o benefício desde que prove que atuam no campo de forma contínua e intermitente. A comprovação pode ser feita com documentos como os contratos, né, registros, como eu já havia falado. Outros que também têm direito, pessoas indígenas, cujo período de atividade rural foi certificada pelo FUNAI, empregados rurais que têm carteira assinada, esses, né, como citei no início, já é garantido, porque o patrão ele já vai estar, né, recolhendo o INSS dele, já vai estar registrado no INSS, fica mais fácil para poder estar pedindo o benefício. Já é praticamente automático quando se tem carteira assinada. E assim, o que mudou? Quais são as novas regras para a aposentadoria rural? Com a reforma da Previdência em 2019, as regras para a aposentadoria rural continuam iguais às que eram antes, embora a aposentadoria rural ainda tenha regras diferentes dos trabalhadores urbanos. É necessário cumprir, através de documentos, que exerceu atividade no campo para garantir o benefício. A idade mínima e o tempo de contribuição continuam os mesmos. Para os homens, a idade mínima para a aposentadoria rural permanece nos 60 anos, enquanto para as mulheres é de 55 anos. Além disso, pessoal, os trabalhadores precisam comprovar que exercem atividades rurais por no mínimo 15 anos, podendo ser de forma contínua ou intermitente. Então, ter idade de 60, homem, 55 mulher, e um período de carência aí de 15 anos, né, exercendo aí de forma direta aí a atividade rural. A mudança aconteceu para quem deseja se aposentar por idade urbana ou aposentadoria mista, quando soma o tempo urbano com o tempo rural. Nessas modalidades, a aposentadoria precisa comprovar 20 anos de serviço se for homem, né, com idade de 65, e no caso de mulheres ter exigido 15 anos e 62 de idade, quando foi essa mudança que teve, quando tiver, né, essa forma mista de aposentadoria, né, no caso. Não vou nem estar falando muito disso, que não vai ser aqui o ponto principal que a gente busca, que seria o rural. O que é preciso para se aposentar como trabalhador rural? Para se aposentar como trabalhador rural, pessoal, é necessário atender às regras exigidas pelo INSS. A principal exigência é comprovar a atividade no campo pelo período. E como se pode fazer isso? Como se pode comprovar? Há diversas formas de se comprovar
o vínculo rural, contratos de arrendamento, parceria ou comodato, declaração de sindicatos rurais, testemunhas de pessoas que atestam o tempo de serviço, comprovante de registro no INCRA, certidões de casamento que contenham lá, né, na própria certidão que contém aquele lavrador, certidão de batismo, de igreja, todo o documento, nota fiscais de leite, compra de produtos agrícolas, tudo que envolve no campo ali, fotos lá de quando você está trabalhando, às vezes acaba tirando uma foto ou outra, tem fotos também, tem como provar, entendeu? Blocos de nota de produtor rural, declaração de entrega ao Pronaf, contrato já falei, né? Contrato de locação, ITR, histórico escolar, certidão de casamento, declaração de sindicato. São assim vários documentos que você consegue estar aí anexando na hora de fazer o seu pedido em face ao INSS, lembrando que você mesmo pode fazer esse pedido, porém indico estar sempre consultando um advogado para que você não perca tempo, porque eu tenho clientes aqui que deram entrada, porém eles não, né, como não tem a técnica, não sabe o que é preciso para ser juntado, o INSS acaba negando. Mesmo às vezes juntando os documentos, acaba negando, mas a gente tem como estar aí, né, atuando ainda em fase administrativa dentro da própria providência do INSS, pedindo, né, justificativa, pedindo oitiva de testemunha, para tentar agilizar o processo. Mas não tendo solução de forma administrativa, a gente acaba judicializando. E para judicializar um processo desse, o mínimo que o juiz, né, se exige é a negativa do INSS para poder dar entrada. Não tem como dar entrada no processo sem que o INSS tenha negado aí o pedido aí e atendido às exigências feitas pelo INSS. Entendeu? Vou estar falando, né, em próximo vídeo algumas atividades que, atrelada à atividade rural, acaba te atrapalhando a estar aposentando por idade rural aí no tempo mínimo aí, né, exigido, né? Como trabalhador que se associa à cooperativa agrícola, trabalhador que está em processo de industrialização artesanal, trabalhador rural que exerce a atividade remunerada por período superior a 120 dias, para quem se candidata a vereador, tem várias coisas aí que podem estar interferindo e atrapalhando você a se aposentar pelo rural devido ao fato de estar atrelado a outra função. O valor de aposentadoria rural hoje é um salário mínimo, né? Isso para quem às vezes contribui, tem gente que contribui, às vezes com valor maior, para aposentar com um valor maior, mas o pagamento aí para aposentadoria, um valor mínimo aí é de um salário mínimo. E, como já falei, para solicitar pode ser você mesmo pode ir à agência pelo 135 ou pelo aplicativo, você pode estar fazendo esse tipo de pedido. E como havia prometido para vocês, vou resumir: trabalhador rural não precisa comprovar contribuição, apesar do INSS ser de caráter contributivo. O trabalhador rural não precisa comprovar contribuição. A idade: 60 homem, 55 mulher. Período de carência de no mínimo 15 anos aí trabalhando de forma, né, direta no campo. E várias formas de se provar aí a atividade rural, né? Às vezes tem até início de prova material e se dá continuidade aí com testemunha e demais documentos aí para poder estar sendo atendido com esse tipo de pedido. Espera aí que fiz um vídeo elucidativo, né? Um vídeo mais simples, mas dando uma visão geral aí de que se tem direito e quais são os direitos. Estou à disposição. Qualquer dúvida é só botar nos comentários aí que a gente vai estar esclarecendo, às vezes alguma coisa mais específica, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal.